Amém. Vamos ler? Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao verso 18. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. E vocês? Vocês que têm andado comigo, vocês que têm caminhado comigo, vocês que têm ouvido diretamente de mim, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, não poderão vencê-la. Amém. Qual que é o contexto desse texto aqui? Jesus está com seus discípulos mais próximos. A essa altura aqui, nesse momento, ele já tinha feito muitos milagres na frente deles. Jesus já tinha ensinado muitas coisas que mudaram a forma dos seus discípulos de pensar, a forma deles de agir. Jesus já havia caminhado há um tempo grande com eles aqui. Jesus já está no final do seu ministério. Então ele chama os seus discípulos e pergunta: quem os outros dizem que eu sou? O que vocês têm ouvido por aí a respeito de mim? E Jesus vai conduzir para a pergunta principal que ele quer fazer para os seus discípulos mais próximos. Tudo bem, eles têm falado isso de mim, mas vocês que estão comigo, que têm caminhado comigo, que têm estado do meu lado todo esse tempo, quem vocês dizem que eu sou? E logo depois desse momento, dessa pergunta aqui, Jesus vai introduzir um assunto totalmente importante, que era a necessidade da sua morte e ressurreição. Pela primeira vez, Jesus vai falar então com os seus discípulos próximos sobre a necessidade dele morrer e ressuscitar. Com certeza, os seus discípulos mais próximos sabiam muito mais de Jesus do que todas aquelas pessoas que só acompanhavam a multidão que iam atrás de Jesus. E mesmo esses mais próximos do Mestre, por mais que eles tivessem entendido corretamente que Jesus era, de fato, o Cristo, eles ainda tinham um pensamento um pouco equivocado sobre a missão de Jesus. Jesus aqui queria que eles entendessem quem ele realmente era. Jesus queria mostrar para eles que ele era realmente o Cristo, o Messias, mas não da forma como eles pensavam até então. Até então, eles pensavam que Jesus seria aquele Messias glorioso, que estava nas profecias do Antigo Testamento, um Messias cheio de autoridade humana, um Messias que talvez reinaria e restauraria a nação terrena de Israel. A nação de Israel, como ela, de repente, já tinha sido muito tempo atrás com o seu rei Davi, com o seu rei Salomão. Eles esperavam um Messias que liderasse o povo, de repente, para sair do domínio do Império Romano. E Jesus aqui, ele está querendo ajustar o pensamento dos seus discípulos. Os judeus naquela época esperavam um grande rei que restauraria o reino terreno de Israel. É muito significativo aqui Pedro reconhecer que Jesus é o Cristo. Só o Espírito poderia ter revelado isso a ele. No entanto, o Cristo na cabeça deles ainda precisava ser corrigido. Eles não entendiam que o reino de Jesus seria instaurado mediante a morte e ressurreição desse Messias. Eles não imaginavam um Messias que tinha que passar por dor, por sofrimento, por abandono. Esse trecho que a gente leu essa noite, ele responde a uma das perguntas mais importantes de todo o Evangelho, que é: quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias esperado, mas é o Messias que deve ser morto, crucificado e que vai ressuscitar. Jesus é o Messias, mas é um Messias que precisa ir para a cruz e que vai vencer a morte, vai ressuscitar por cada um de nós. Melhor do que uma boa notícia que a gente possa receber é a consequência natural que essa boa notícia pode trazer.
A notícia de que Jesus é o Cristo, ela traz uma consequência que é inestimável, que é imensurável, que enche o nosso coração de esperança, que é a igreja de Deus triunfante existe por essa verdade, e ela existe nessa verdade de que Jesus é o Cristo. E por ela existir por essa verdade, e nessa verdade, o inferno não tem poder sobre ela. Sobre essa verdade de que Jesus é o Cristo, Ele edificou e Ele edifica hoje a sua igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Essa é a melhor notícia da história da humanidade. Jesus é o Cristo. E diante dessa notícia e da consequência que ela traz para a nossa vida, eu queria destacar duas coisas essa noite. Eu espero que seu coração se enche de alegria e de esperança. A primeira coisa que eu queria destacar é que Jesus deseja que nós saibamos quem Ele é. Jesus deseja que nós saibamos quem Ele é. Ele se vira para os seus discípulos nesse momento e pergunta, os versos 15 e 16, e vocês que têm estado comigo, que têm andado comigo, que têm ouvido de mim, que têm visto as coisas que eu tenho feito, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É muito interessante o desejo de Jesus de, nesse momento da caminhada com os discípulos, esclarecer, mostrar de uma forma mais profunda quem Ele era realmente. Já estava na hora aqui dos discípulos terem a certeza sobre Jesus. Jesus queria que eles soubessem quem Ele é de fato. E logo após esse episódio, Jesus vai falar pela primeira vez sobre a sua morte e ressurreição, como eu falei agora há pouco. E essa era a sua principal missão na terra. Pedro reconhece que Jesus era o Messias esperado, mas não entendia que a missão principal de Jesus seria essa. Jesus aqui está preparando o coração dos discípulos para a compreensão correta da sua missão nesse mundo. O povo, àquela altura, achava que Jesus era só alguém importante. Ele é um grande mestre, ele é um cara bom, ele é um profeta conhecido no nosso meio, ele é um sábio, ele é alguém que ajuda as pessoas, que cura, que expulsa demônios. O povo não via em Jesus o Messias prometido, ou se alguém visse nele o Messias, nunca poderia imaginar um Messias que fosse para a cruz, como os próprios discípulos não imaginavam. O pensamento do povo era, ele é João Batista, ele é Elias, ele é Jeremias ou um dos profetas. Os discípulos mais próximos começaram a entender que Jesus não era só isso, Jesus era mais que isso. Porque Jesus, Ele é o Cristo, Jesus é o Messias esperado que haveria de vir, Jesus é Deus. Jesus aqui queria que os discípulos dele o reconhecessem como Ele é de fato. E Ele quer isso da nossa vida hoje, nos nossos dias. Hoje, nos nossos dias, as pessoas que não conhecem Jesus de perto como a gente, também pensam como o povo daquela época pensava. As pessoas de hoje, elas acham que Jesus foi apenas alguém de destaque na história da humanidade. Você entra numa livraria, você vê vários livros falando a respeito de Jesus, ou de repente pegando alguns ensinamentos de Jesus para algum outro objetivo. Você vê títulos como Jesus, o maior líder que já existiu, os segredos da liderança de Jesus, o estilo de liderança de Jesus. E aqui deixa eu abrir um parênteses, eu não quero falar mal de livro nenhum, eu nunca li nenhum desses livros, o meu ponto aqui não é esse. O meu ponto é, será que as pessoas que já ouviram falar de Jesus algum dia, pensam nele só como um líder? Um líder de destaque que existiu na história da humanidade? Será que é isso que as pessoas veem como a maior característica de Jesus? É o mesmo que o povo naquela época dizia, ele é João Batista, ele é Elias, Jeremias, um dos profetas, alguém de destaque, alguém aqui no nosso meio, poxa, de uma importância legal, bacana, alguém que realmente tem ajudado as pessoas, tem conduzido as pessoas para um caminho um pouco mais bacana, melhor. No imaginário popular, Jesus é apenas uma figura importante, ele foi um grande homem, ele foi um grande líder, ele foi um grande sábio.
mas para nós que conhecemos Jesus, que temos nele a razão da nossa vida, que encontramos nele o perdão dos nossos pecados e a salvação. Ele é o Cristo, o Messias esperado, o Deus da nossa vida, do nosso coração. Jesus é muito mais do que os outros dizem que ele é. Jesus é Deus. E saber quem ele é passa por esse entendimento de que ele é Deus, só ele pode perdoar pecados, só ele pode restaurar e transformar completamente um coração. Por outro lado, você vê por aí, e eu já vi alguns pastores, por exemplo, da teologia da prosperidade, ou que tentam trazer algum ensinamento de autoajuda para as pessoas, falam o seguinte: Deus tem o melhor para a sua vida, Ele quer o melhor para você, pare de sofrer, e etc e tal. E aí começam a citar algumas coisas materiais desse mundo, ou alguns reconhecimentos humanos que as pessoas, de repente, poderiam alcançar, dando alguma coisa para Jesus. Ou para Deus, porque na maioria desses casos nem cita Jesus. Eu fico pensando, será que o melhor de Deus é tão pouco assim? Será que o melhor que Deus tem para a gente são essas coisas materiais do mundo? É uma casa maior, é um carro melhor, é alguma coisa que eu possa comprar, um reconhecimento humano? E eu ainda preciso dar alguma coisa em troca para receber? Deixa eu falar uma coisa para você, eu creio de verdade, com todo o meu coração, que Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você, mas eu te pergunto, qual é o melhor de Deus? Será que o melhor de Deus é a prosperidade financeira? Será que o melhor de Deus é a nossa felicidade nesse mundo? Será que o melhor de Deus é atender os nossos desejos e nos abençoar com bênçãos materiais? Eu repito a minha pergunta que eu fiz agora há pouco. Será que o melhor de Deus é tão pouco assim, é tão pequeno dessa forma? Será que Ele quer essas coisas tão irrelevantes, temporárias, curtas para a gente? O melhor de Deus para mim e para você é Jesus. Jesus é o melhor de Deus para a sua vida, meu querido. Jesus é o melhor de Deus para cada um de nós. Jesus é o Cristo, Jesus é Deus, e sendo Deus, Ele quer que nós o conheçamos, que nós saibamos quem Ele é, que nós o reconheçamos como Deus, como Ele é de fato. Quando você lê esse texto, você vai perceber que o discípulo verdadeiro é que reconhece que Ele é o Cristo. E Jesus vai dizer que é o Pai, que é Deus quem nos revela isso por meio do seu Espírito. Esse é o desejo de Jesus para cada um de nós, é o desejo de Jesus para a sua igreja. E é muito interessante que logo depois dessa conversa, Jesus, com seus discípulos, ele vai então falar sobre a sua morte e sua ressurreição, que era a sua principal missão nesse mundo. E 6 dias depois, ele vai pegar 3 mais chegados dele, Pedro, Tiago e João, vai levar para o alto de um monte e vai dar ali para eles a maior experiência que eles poderiam presenciar com os próprios olhos, que é a experiência da transfiguração. Jesus pega Pedro, Tiago e João, alguns dias depois desse relato que a gente leu aqui essa noite, leva para o alto de um monte, ali ele é transfigurado, ali ele é visto em toda a sua glória. E olha só, ali aparece Moisés e Elias. Moisés e Elias aparecem diante deles. É a representação da lei e dos profetas naquele tempo. Para o povo de Israel isso era algo muito relevante. E nesse momento, nessa experiência, Deus permite que a sua voz seja ouvida e Ele fala: este é o meu filho amado, ouçam-no. Sabe o que está acontecendo nesse momento? Uma profecia descrita lá em Deuteronômios, capítulo 18, verso 15, muito antiga, que os judeus tinham no coração, está se confirmando. Lá em Deuteronômios, capítulo 18, verso 15, Moisés está diante do povo, o povo está prestes a entrar na terra prometida, e aí Moisés vai relembrar toda a lei. E Moisés vai colocar diante de todo o povo as bênçãos e as maldições, as bênçãos se eles obedecessem à lei, as maldições se eles desobedecessem à lei. E ele vai falar algo que é importantíssimo para a história da humanidade. Ele vai dizer: no futuro, Deus vai enviar um profeta como eu. Quando Ele enviar esse profeta, vocês têm que ouvir Ele. Vocês têm que ouvir a sua voz. Deus, então, agora Ele permite que a sua voz seja ouvida e fala: esse é o meu filho amado, ouçam-no.
E essa profecia se cumpre nesse momento. O Pai aqui está deixando claro que aquele profeta esperado há séculos é Jesus que estava ali agora com os discípulos. Repara que a revelação sobre quem Jesus é evidencia a profundidade da nossa relação com Deus. Antes de muitas provas, 6 dias antes dessa revelação, de uma forma muito mais clara para Pedro, Tiago e João, Jesus já queria que eles o reconhecessem como Cristo, como Deus que Ele é. E a gente só vai conseguir conhecer Jesus pela intimidade que a gente tem com Ele, pela revelação que é dada pelo Espírito. Na maior parte das vezes isso é pela fé. E à medida que a gente caminha com Deus, à medida que a gente anda com o nosso Salvador, Deus vai dando para a gente provas para comprovar que Ele é de fato Cristo, o Filho amado, aquele que deveria vir para perdoar cada um de nós e nos salvar. Isso que aconteceu com os discípulos. Jesus deseja que nós saibamos quem Ele é o Cristo, Ele é o Messias esperado, Jesus é o melhor de Deus para cada um de nós. A segunda coisa que eu queria destacar nesse texto é que Jesus é a certeza de que a sua igreja nunca será abalada. Jesus é a certeza de que a sua igreja nunca será abalada. No verso 18 ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno não poderão vencê-la. Que pedra é essa a qual Jesus se refere? Essa pedra é a afirmação que Pedro tinha acabado de fazer. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Guarda uma coisa no seu coração que eu vou falar agora. Tu és o Cristo, essa afirmação, tu és o Cristo, é uma verdade tão forte que a igreja se sustenta e se mantém nela. Tu és o Cristo, é uma verdade tão forte, tão intensa, tão profunda, tão poderosa, que a igreja se sustenta por ela e se mantém nela. E pela igreja se sustentar nela, ela nunca vai ser abalada. Nunca vai ser abalada. Ao contrário, é a igreja que avança e o inferno não pode prevalecer. As portas do Hades não poderão vencê-la. A igreja é forte pelo fato de estar em Jesus. A igreja que avança, a igreja que entra no inferno para ser usada por Deus para salvação. A igreja que tem o poder de Deus nesse mundo porque Jesus é o Cristo. Porque Jesus é o Cristo. Por isso ela nunca será abalada. Isso não significa que a gente nunca mais vai passar por provações, por lutas ou por dificuldades na vida. Isso significa sim, que não existe provação, luta ou dificuldade que nos impeça de sermos dele, de sermos a sua igreja. Eu não sei se você já estudou com alguma profundidade sobre a vida dos apóstolos e dos homens de Deus que viveram na igreja do primeiro século. Mas eu quero falar aqui rápido essa noite. Eu não sei se você sabe como eles morreram. Você sabe como os apóstolos e esses homens de Deus da igreja primitiva morreram. Eu vou te dar alguns exemplos reais aqui. Marcos morreu em Alexandria depois de ser arrastado pelas ruas da cidade. Lucas foi enforcado numa oliveira na Grécia. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma. Tiago foi decapitado em Jerusalém. Filipe foi enforcado na Frígia. Bartolomeu foi esfolado vivo. André foi preso numa cruz. Dali ele pregou para os seus perseguidores até morrer. Tomé teve o corpo todo transpassado em Coromandel, na Índia. Matias foi primeiro apedrejado e depois decapitado. Barnabé foi apedrejado até a morte pelos judeus em Salônica. Paulo foi decapitado por ordem do imperador Nero em Roma. E muitos outros deram a vida pelo evangelho e pela igreja. E ainda assim a igreja permaneceu, o reino permaneceu. Ainda assim eu e você estamos vivos hoje, sendo a igreja de Cristo nesse mundo. Eu e você conhecemos o mesmo Jesus que salvou esses homens, que redimiu esses homens. E a igreja nunca foi abalada. Eles morreram por Jesus, eles deram a vida por Jesus. Muitos foram perseguidos e a igreja permanece, porque Jesus é o Cristo. Porque Jesus é o Cristo.
Hoje a gente vive num momento muito estranho, muito preocupante, a gente vive em meio a uma pandemia. De uma hora para outra, um vírus que até então era tão distante para cada um de nós, ele agora está aqui do nosso lado. Isolamento social, a gente tem que ficar em casa, uma nova realidade totalmente imprevisível, indesejada. Várias igrejas ao redor do mundo precisam se ajustar a essa nova realidade. Aqui na Oceânica não poderia ser diferente. Culto online, célula online, discipulado online, qualquer tipo de reunião online, porque a gente não pode estar perto um do outro. A igreja verdadeira nunca foi abalada, nunca foi afetada, ela só se adaptou agora a uma nova rotina. Um pouco diferente, não foi uma rotina que a gente escolheu, é uma rotina que agora é necessária. Os formatos mudam, os tempos mudam, as culturas mudam, o nosso Deus permanece o mesmo para sempre. A ciência, as pesquisas, as soluções, nada consegue trazer a esperança de que todo mundo necessita, de que todo mundo precisa. Jesus permanece, Ele é o Cristo. O mundo chora pela dor da morte, da falta de esperança, do medo, do caos. Os filhos de Deus, nós oramos e conseguimos dormir tranquilos, porque o nosso Redentor vive. Ainda que o ar possa faltar, a eternidade está sempre diante das nossas vidas. O que é esse mundo perto da eternidade que a gente vai ter com o nosso Salvador? Jesus, o nosso justificador, pagou o preço dos nossos pecados. Por isso não há o que temer. Jesus é o Cristo. Por isso nós nunca seremos abalados. Nós somos a sua igreja. Assim como os apóstolos, nós cultuamos ainda que nós não tenhamos voz, nós adoramos ainda que nós não tenhamos um local fixo, nós exaltamos ainda que nós sejamos mutilados, ou ainda que a gente corra o risco de morrer, porque ninguém pode impedir o nosso coração de amar o único e suficiente Salvador. Jesus é a certeza de que a sua igreja nunca será abalada. E sobre esta pedra, sobre esta afirmação, sobre esta verdade, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não poderão vencê-la. Jesus é o Cristo, Jesus é o Cristo. Essa verdade sustenta a igreja, mantém a igreja e faz a igreja avançar. Amém, querido? Diante dessas coisas tão maravilhosas e profundas para o nosso coração, quais são as aplicações práticas? O que eu preciso mudar no meu coração, trazer para a minha vida? Amanhã eu preciso acordar como então diante disso tudo? Em primeiro lugar, deseje conhecer mais de Jesus. Deseje conhecer mais de Jesus. Esses dias eu assisti uma entrevista muito legal do Rodolfo Abrantes no Danilo Gentili. Rodolfo Abrantes, para quem não conhece, ele foi o vocalista de uma banda de rock brasileiro que fez muito sucesso no final da década de 90, início dos anos 2000, e ele se converteu de uma forma muito maneira, assim, muito incrível, cara. Você vê a entrevista dele, você vê que ele é um cara de Deus mesmo, assim. Ele mudou completamente e ele tem dado testemunho maravilhoso por onde ele vai. E eu assisti essa entrevista essa semana, e no meio dela ele fala um negócio muito legal que eu até anotei, e eu vou falar aqui essa noite. Ele diz assim: a melhor coisa que você pode pedir a Deus é aquilo que Ele quer te dar. A melhor coisa que você pode pedir a Deus é aquilo que Ele quer te dar. Quando os nossos sonhos são os mesmos sonhos de Deus para a gente, aquilo que a gente pede a Deus se concretiza. Quando os nossos desejos são os mesmos desejos de Deus para a nossa vida, quando a nossa vontade se cruza com a vontade de Deus, a gente vive de uma forma perfeita. Aquilo que a gente pede a Deus, com certeza vai ser dado para cada um de nós. Mas diante de toda a palavra, do que a gente pode aprender sobre Deus, eu chego a uma conclusão. O que Deus mais quer dar para cada um de nós é Jesus. O que Deus mais quer te dar é Jesus. Se Deus quisesse dar para a gente outra coisa, não haveria necessidade de Jesus encarnar. Deus teria resolvido de outra forma, talvez o pecado não tivesse sido tão grave assim. Querido, isso significa para mim e para você
que você não precisa de tanto de um emprego quanto você precisa de Jesus. Você não precisa tanto de uma casa nova quanto você precisa de Jesus. Você não precisa tanto de uma boa saúde quanto você precisa de Jesus. Você não precisa tanto de um bom casamento quanto você precisa de Jesus. Você não precisa tanto de um bom dinheiro quanto você precisa de Jesus. Você não precisa tanto de um reconhecimento que você espera tanto tempo quanto você precisa de Jesus, porque Jesus é a coisa mais importante em toda a nossa vida, é o que a gente mais precisa. Um dos salmos mais lindos para o meu coração é o Salmo 37, verso 4. Salmo 37, verso 4 diz: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Por mais que esse salmo às vezes seja usado como uma espécie de barganha com Deus, olha só, você quer você quer que aquilo que você deseja aconteça, enfim. Cara, se agrada em Deus, e aí você vai ter tudo aquilo que você deseja e tal. Mas esse salmo é muito mais bonito e mais profundo que isso. Esse salmo, ele ensina pra gente que quanto mais a gente desejar a presença do Senhor, quanto mais nós ansiarmos por Ele, quanto mais nós tivermos prazer na sua vontade, Ele vai conceder pra gente esse desejo. Quanto mais prazer você tiver em Deus, mais Ele vai te conceder esse desejo de ter prazer na vontade dEle, de estar na sua presença, de viver diante dEle. Quanto mais você desejar Jesus, mais você vai conhecê-lo. Jesus quis que os seus discípulos soubessem quem Ele era realmente. Ele ajustou completamente a visão dos discípulos sobre o Messias. E Jesus quer isso da nossa vida hoje. Quanto mais nós desejarmos conhecer Jesus, mais nós teremos esse desejo realizado. Quanto mais você quiser conhecer Jesus, quanto mais você quiser ter tempo na presença dEle, mais esse desejo vai se realizar no seu coração. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a razão de toda a nossa esperança. Deseje mais de Jesus. E a segunda aplicação prática para a nossa vida: se você faz parte do corpo, não há motivos para preocupações. Se você é essa igreja que a gente está falando aqui essa noite toda, se você faz parte, se você foi alcançado, regenerado, não há motivos para preocupações. Por mais que nós vivamos em meio ao caos, se nós estivermos em Cristo, não há motivos para nós temermos, para nós nos preocuparmos, para nós nos desesperarmos. Se Jesus sustenta toda a igreja, Ele pode sustentar a sua vida. Agora, a gente precisa refletir o quanto nós temos confiado em Jesus de verdade. A gente precisa olhar para o nosso coração e ver se a nossa confiança tem sido plena ou circunstancial. Porque é muito fácil a gente confiar quando as coisas estão indo bem, quando o dinheiro está caindo na conta tranquilamente, quando meus planos estão indo realmente como eu tinha pensado. É muito tranquilo. Mas será que eu creio mesmo na dificuldade? Será que eu creio, ainda que eu tenha que me negar? Será que eu creio, ainda que eu precise morrer por Jesus? Será que eu creio, ainda que eu perca algo precioso para mim? Como a gente falou aqui, a verdade de que Jesus é o Cristo é tão forte que a igreja se sustenta sobre ela. A igreja nasceu, a igreja permaneceu e a igreja vai continuar assim até o fim, porque Jesus é o Cristo. Eu e você podemos viver, podemos respirar, podemos enxergar a vida, porque Jesus é o Cristo. O que importa é a sua glória, não as nossas demandas diárias, não as nossas necessidades. Não há motivos para preocupações. E Ele já disse que cuidaria das nossas necessidades, se a gente precisasse disso. Nós precisamos aprender a confiar e a descansar, independente das circunstâncias. Jesus se vira para os seus discípulos e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro responde: Tu és o Cristo, Senhor. Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo.
Querido, a morte não pôde vencer, o pecado não tem mais poder sobre nós, porque Jesus é o Cristo. A realidade de um vírus que era tão terrível em outras partes do mundo se tornou a nossa realidade, mas a realidade de que Jesus é o Cristo é maior do que qualquer tragédia, do que qualquer pandemia, do que qualquer maldade ou caos. Jesus quer que a gente tenha um relacionamento íntimo com Ele. Ele deseja que nós o conheçamos como Ele é, como Deus. Nós somos salvos, nós somos perdoados, nós somos regenerados, nós somos justificados, nós somos amados, nós somos a igreja que vence o inferno, porque Jesus é o Cristo. E Ele é o Cristo, e sobre esta pedra, sobre esta verdade, Ele edificará a sua igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la, porque nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus é o Cristo, é o seu Deus e é o meu Deus, para a glória do nosso Pai. Amém, amém.